Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí a mais um estudo da lição. Amigos, a lição nessa semana foi bem interessante, falou aí sobre o crisol de purificação. Eu estou falando assim, qual foi o crisol, né? Mas o tema foi vendo a face do ourives e a ênfase foi a formação do caráter. E até eu achei uma parte interessante que a gente não comentou 100% sobre ela, é porque a gente sabe que o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito por nós. E aí ele expia os pecados, é Cristo que nos salva. Mas como é que fica essa questão agora do sofrimento para nos purificar? Se é Cristo que nos purifica. Existe algum dualismo nessa afirmação? De jeito nenhum, queridos. O sacrifício de Jesus nos trouxe paz, nos trouxe graça, porque a gente é justificado e salvo em Jesus. E o sofrimento, ele tem o seu papel na purificação, porque nós falhamos em meio à caminhada. Uma vez salvo, salvo para sempre, seria bom se ao aceitarmos Jesus, agora a gente fosse perfeito, não errasse mais. Mas a gente erra, a gente falha. E em meio a essas falhas, a gente precisa se purificar, a gente precisa ser transformado e precisa ser lapidado por Deus. E nessa lapidação, Deus utiliza o crisol para assim fazer. O sofrimento faz parte do aperfeiçoamento. E Deus utiliza dele para que a gente melhore cada vez mais. E nessa melhora envolve também o aperfeiçoamento do caráter. Então, quando a gente fala do aperfeiçoamento do caráter, tem a ver também com o processo de santificação. Deus diz, sede santo como eu sou santo. O problema é que as pessoas querem ver separado a santificação com a justificação. Tem até um autor aí que ele promete estar lançando um livro, é o diretor aqui da FAAMA, nosso instituto, onde ele vai mostrar a justificação ocorrendo no passado, no presente e no futuro, e ele vai mostrar a santificação ocorrendo no passado, no presente e no futuro. Então vai ser bem interessante esse livro, tá certo? Eu estou aí na expectativa para ler. Você olha na lição de sexta-feira, tem alguns textos de Ellen White, e ela diz assim no primeiro texto: a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Nunca seu cuidado e estudo foi tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Isso está no livro Educação. Então a obra do caráter foi confiada a quem? A homens. Então significa que o Espírito Santo opera em nós, mas é a gente que permite esta obra e a gente vai ali permitindo o Espírito Santo lapidar, e cada vez mais que a gente vai passando pelas aflições, os problemas, resistir nas tentações, a gente está permitindo Deus trabalhar em nós. Então há um esforço humano também nisso. Então Deus confiou a nós essa transformação do caráter. E não se esqueça, a criança também, quando ela está na mão ali dos pais, os pais ainda têm o processo do cuidado deles, o pai também e a mãe participa desse processo de formação de caráter. Você também que é professor, Ellen White fala bastante também, e vários outros escritores, a sua importância na formação do caráter. E todo aquele que exerce qualquer influência sobre o outro. Então você vê que não é só pai e professor. Todos nós temos o papel de ajudar na formação do caráter do outro. Lembre-se, nós somos seres influenciáveis. Eu influencio, você influencia. Esse vídeo aqui, por mais que eu não queira, entre aspas, ele vai influenciar alguém. Então a mesma coisa você quando compartilha esse vídeo ou quando compartilha alguma informação. Você está influenciando alguém e isso pode influenciar para o bem ou para o mal. Então fica atento ao que está fazendo. E o outro texto, Ellen White relembrando aí a questão das virgens imprudentes. Olha como ela diz. As virgens imprudentes simbolizam os que não se preparam mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a substituir esse tempo de crise. Subsistir, né, em tempo de crise. É como se fosse o seu vizinho e dissesse: dê-nos do seu caráter ou nos perderemos. O Senhor concedeu a toda pessoa a oportunidade de obter um caráter justo. Através das horas de graça, não proveu, porém, um meio pelo qual o agente humano pudesse comunicar outro caráter
que ele desenvolveu passando por experiências difíceis. Aprendemos lições do grande mestre, de modo que possa manifestar paciência sobre provações e exercitar a fé, de modo que possa remover montanha de impossibilidade. Por que é que eu quis ler o texto todo? Porque o texto é profundo. Caso escapou aí para você alguma frase e você tiver a lição, leia. Mas olha o que o texto está dizendo. A gente tem que cuidar para não ser imprudente no aspecto da formação do caráter. Lembra lá da analogia do azeite com o caráter? As prudentes tinham azeite de sobra, as imprudentes tinham tão pouco que se perdeu. Já viu aquela pessoa que ela só precisa de oportunidade para fazer o que é errado? Então tem gente, amigos, que não caiu antes ainda porque faltou a oportunidade. Tem gente se vendendo, amigos, por um prato de lentilha. Tem gente perdendo a sua salvação por tão pouco, caindo nas artimanhas de Satanás. Fique atento, vigiai. A própria palavra de Deus diz, vigiai e orai, porque o inimigo está ao nosso quê? Derredor. Não dá para a gente viver com as experiências do outro. A experiência influencia, acabei de falar isso. Mas ela não transforma. Eu posso ouvir de todo milagre e nada acontecer na minha vida. Lembra de Judas? Judas andou com o mestre, andou com os discípulos, viu os milagres, mas Judas não mudou o seu coração. Judas é o simbolismo daqueles que têm um bom ambiente, tem boas oportunidades, mas mesmo assim não muda. Quem sabe você vive em um lar cristão, quem sabe você tem tido boas oportunidades de transformação, mas tem sido duro para reconhecer a importância de mudança. Por isso que a Bíblia disse, hoje se ouvires a minha voz, Deus diz, né? Não endureçais o vosso coração. Não seja duro, irmãos, para a palavra de Deus. Deixe Deus te transformar. E tem algumas perguntas interessantes na lição que você pode começar aí no estudo da lição com seus amigos, introduzindo com essas perguntas, ou até mesmo, o mais importante, fazendo para você. Né? Uma delas é, a sua igreja e você, né? A sua comunidade e você, tem se preocupado com a formação do caráter, com o aspecto do caráter? Uma coisa para você pensar. Outra pergunta é, sua igreja funciona bem como corpo de Cristo ao representá-lo na comunidade? Vocês realmente são o corpo de Cristo, têm representado a Cristo? E uma outra pergunta que eu achei bem legal é, por que o caráter é importante mesmo que sejamos salvos pela fé em Jesus? Lembre que eu já fiz lá o paralelo, então você pode também levar essa pergunta aí para as pessoas, para ver se eles entendem o aspecto da formação do caráter e Jesus, tá certo? E aí a lição traz, por fim, a história de Helen Keller. Se você nunca leu o diário de Helen Keller, ou você nunca ouviu falar, pesquisa aí. Mas foi uma jovem que ela era cega e surda, não é assim? Ela era surda e cega desde a infância, e ela escreveu o seguinte, ó, o caráter não pode ser desenvolvido na tranquilidade, somente através de sofrimento. A alma é fortalecida, a visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. A história dela é muito bonita e olha que essa jovem, ela fala sobre a formação do caráter, que a formação vem pelo sofrimento e pelos momentos difíceis. Então, queridos, é no sofrimento que Deus vai ajudar a mudar o seu caráter. Permita Deus usar a tua vida, permita Deus operar em sua vida e com certeza você será nova criatura e será aquilo que Deus quer para você. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, nos ajude, Senhor, nesse processo de formação de caráter, de melhoria, para que possamos ser aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Use-nos para o teu serviço. Cumpre a tua obra em nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, lembrando que a introdução da lição amanhã é à tarde, tá certo? Da nova semana e também do nosso sorteio, tá certo? Tô contando com vocês aí. Eu achei meio fraca essa semana. Então, ó, vai até segunda. Se eu ver que não deu certo segunda, a gente vai adiar um pouco mais, que é convidar 5 amigos para seguir o canal. E ao ele seguir, ele vai escrever embaixo, vim por, e aí a gente envia pelo correio, como mandamos a do Sebastião, para onde for, tá certo? Um abraço, querido. Tchau, tchau. Deus abençoe.